Paz do Senhor, irmãos. Como é que estão? Tão bons? Querem celebrar o nosso Deus? Estão com disposição ou não? Bora lá pôr-nos de pé, pode ser? E esta música que nós vamos cantar, ela traz-nos um convite. Ela diz, vem, é o tempo de adorarmos a Deus. Vem, entrega-lhe tudo o que és. E nós, de facto, estamos no tempo de adorar a Deus, no tempo de louvar a Deus, no tempo de entregar tudo o que nós somos a Ele. Portanto, se os irmãos querem fazer isto, vamos cantar juntos este convite, uns para os outros, para nós, e adorar o nosso Deus. De vem, vamos adorar a Deus. Se dobrará e o maior tesouro será para aqueles que te aceitarem. Toda a língua, toda a língua confessará, tu és Deus. Todo joelho se dobrará e o maior tesouro será para aqueles que te aceitarem já. Confessará, tu és Deus, todo joelho se dobrará e o maior tesouro será para aqueles que te aceitarem já. Toda a língua confessará, tu és Deus, todo joelho se dobrará e o maior tesouro será para aqueles que te aceitarem. mais uma vez, toda a língua. Toda a língua confessará, tu és Deus, todo joelho se dobrará e o maior tesouro será para aqueles que te aceitarem já. Queremos estar com os nossos corações abertos, Deus. Queremos te adorar com tudo o que nós somos. Queremos confessar que tu és o único Rei. Queremos dizer que o maior tesouro que nós temos és tu, Jesus. E que nós o recebemos quando te aceitamos, Deus. E por isso nós queremos te adorar, queremos te louvar com tudo o que nós temos, com todas as nossas vidas, Deus. Portanto, eis aqui a nossa adoração. Amém. Os irmãos podem sentar. Aos amados irmãos, amém? É bom estarmos neste lugar. Ontem as irmãs tiveram um dia muito especial. Foi mesmo muito bom. Quem foi que orou pelo dia de ontem?
Alguns irmãos oraram pelo dia de ontem, para que o Senhor abençoasse, guardasse. Olha, e quero-vos dizer que foi realmente qualquer coisa de fantástico, não é? Eu vou pedir à irmã Lídia Machado para vir compartilhar connosco alguma experiência, está bem? Do dia de ontem, um testemunho daquilo que aconteceu, como é que o Senhor também trabalhou na vida dela e que foi mesmo um tempo muito fantástico. Irmã Lídia. Paz do Senhor a todos os irmãos. Ontem foi um dia realmente muito espetacular. Vocês não têm noção ver, eu não sei quantas centenas de pessoas, milhares de pessoas, perto de 5.000 mulheres abençoadas por Deus, vocês não estão bem a ver. Foi realmente extraordinário. A irmã que ministrou falou sobre Esther, a rainha Esther. Abençoados os pais da Esther que deram o nome, que é lindíssimo. E a irmã falou de várias coisas, falou durante muitos minutos e eu não vou pregar. Mas a irmã falou sobre, resumidamente, aquilo que eu absorvi, para mim, para a minha vida. Esther, Deus deu-lhe graça e sabedoria para dar a Esther conhecimento e estratégia para salvar o povo. E nós, mulheres e homens, precisamos a cada dia que Deus nos use, que o Espírito Santo nos revele aquilo que nós devemos fazer no nosso dia-a-dia, a estratégia que nós devemos ter. E eu acredito que há aqui homens e algumas mulheres pensaram, vão para uma reunião de mulheres, saem de lá todas empoderadas, o que é que vai ser dos homens? Não, não. Nós fomos aprender, trouxemos ferramentas para no nosso dia-a-dia sermos melhores mulheres, melhores mães, melhores esposas, melhores noras, melhores sogras, melhores netas, porque nestes encontros nós ouvimos o testemunho de mulheres que Deus capacita para nos transmitir como nós devemos trabalhar e viver no nosso lar, no nosso trabalho, na escola. Porque, acreditem, nós ao domingo vimos aqui todos bonitinhos, banhinho, perfume, trazemos assim, vimos todos janotas, mas acreditem, todos nós temos problemas, dificuldades, aflições, e Deus falou comigo porque houve vários vários apelos na parte da manhã e na parte da tarde também, em que a irmã falou e pediu a mulheres que estivessem com problemas de depressão, de ansiedade e outros, de doença, inclusivamente. E Deus falou muito comigo e eu precisei de ir à frente, porque muitas de nós somos mães aqui e eu carrego comigo uma dor e uma tristeza de não conseguir ter os meus filhos aqui. Mas o Senhor falou comigo ontem, através daquela irmã. Nós não podemos sofrer com o amanhã, como não podemos sofrer com o ontem, não é? Que provoca a depressão. Não podemos sofrer com o amanhã porque provoca a ansiedade. E pedi a Deus que realmente me curasse nesta área que eu preciso, e tenho a certeza que muitas irmãs se revêem comigo nesta situação. Que Deus nos ajude a deixar aos pés do Senhor aquilo que nos causa dor, sofrimento, pelo futuro, por não vermos os nossos queridos filhos, os nossos cônjuges, os nossos netos aqui conosco, louvando o Senhor e estarem com um encontro real com Deus. Mas eu acredito que neste tempo, é tempo, como Esther, é tempo de Deus nos dar estratégias para que nós possamos alcançar a nossa família, os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos colegas. E eu acredito que Deus está movendo no nosso meio. Amém. O tema da nossa conferência ontem foi para este tempo te chamei. Para este tempo te chamei. Esther, ela foi chamada para um tempo que não era fácil. Ela estava no lugar certo,
não é? Num tempo difícil, particularmente difícil. E muitas vezes nós não percebemos porque é que nós estamos a viver estas situações, porque é que nós estamos com o nosso trabalho onde estamos, porque é que nós estamos a viver num país diferente, porque é que nós estamos a passar pelas dificuldades que nós passamos, porque é que nós não temos... E às vezes pensamos e sentimos que nós não somos capazes porque este tempo é estranho e estamos a viver tempos estranhos. Mas olha, é exatamente para o tempo que nós estamos que o Senhor nos chamou. E é exatamente no tempo que nós estamos que o Senhor vai nos usar. Amém? E eu quero-vos dizer que houve um momento lá na nossa conferência em que nós demos as mãos umas nas outras. E nós oramos umas pelas outras. E nós estávamos a pensar, isto era ela quando tomou a decisão de fazer alguma coisa pelo seu povo, porque Mardoqueu pôs à pedra e disse-lhe, foi para este tempo exatamente, se não foi para tempos como estes que Deus te chamou, é neste tempo que tu vais ter que ser usada. E ela, quando tomou a decisão de fazer alguma coisa, ela não tomou decisão e não fez sozinha. Ela pediu para que o povo jejuasse e orasse, e enquanto ela e as mulheres que estavam com ela iam orar e jejuar também. E esta ideia de unidade, se nós queremos ver o mover de Deus e o agir de Deus na nossa cidade, na nossa família, nas nossas igrejas, nós temos de ter esta consciência que nós não estamos sozinhos, que nós podemos sempre, temos uma igreja connosco, irmãos, e que nós não possamos ficar à parte da igreja, mas que nós nos possamos unir em oração, se queremos ver o mover de Deus na nossa vida, na vida das nossas famílias. Que o Senhor possa usar a cada uma de nós, que possa continuar a trabalhar na vida a cada um de nós, homens. Estava lá um rapazinho que foi connosco, não é? Ele hoje de manhã, a mãe dele foi dar o testemunho lá em Montemor. E ela estava-se a lembrar de uma coisa muito engraçada, que eu ontem, no regresso para cá, coloquei algumas irmãs a dar testemunhos e tivemos ali testemunhos, eu agora não chamei as mesmas irmãs, mas tivemos ali testemunhos fantásticos do mover de Deus na nossa conferência. E eu acredito que o Senhor trouxe respostas aos corações. E aquele jovenzinho, o nosso Samuel, ele também foi dar o testemunho, perguntou se podia falar, não é? E ele estava a dizer, ele disse uma coisa tão interessante, ele disse assim, é assim, não estavam lá muitos rapazes, da minha idade não estavam quase nenhum rapazes, não é? Mas pensam, se calhar, que aquilo era só para as mulheres. Não, a palavra também foi para nós, também foi para os homens, e também foi importante para nós. E eu quero-vos dizer que estavam lá homens de Barra Rija também, que estavam lá muitos irmãos também a ajudar e a apoiar e nos ministérios e a apresentar os ministérios e irmãos que foram a acompanhar as excursões também. E eu quero-vos dizer uma coisa, a palavra de Deus é para nós, irmãos, homens e mulheres, o Senhor chamou-nos para este tempo, para nós unirmos, para nós orarmos, para nós clamarmos pela nossa cidade. Está bem? Vamos ficar em pé e vamos orar. Olha, irmãos, eu ontem vivi... Olha, irmã Delfina, há quanto tempo é que a gente ora para que o Senhor visite a sua igreja de uma maneira especial? E ontem nós vivemos ali um avivamento tão fantástico. Um mover de Deus, e o avivamento traz arrependimento, traz conversão, traz novas almas. Ontem vimos pessoas a se converterem, a deixar pecado para trás. Vimos pessoas a se reconciliarem com Deus, vimos vidas a serem transformadas. Eu vi o Espírito de Deus a se mover de uma maneira tão extraordinária em algumas das mulheres que foram connosco. Eu hoje de manhã estava a ouvir minha irmã testemunhar e estava a pensar, meu Deus, como tu te moves, muito mais, e nós sentimos o mover de Deus. Irmãos, eu quero isto na nossa igreja hoje. Eu desejo que o Espírito de Deus tenha liberdade para trabalhar no nosso meio, para se mover no nosso meio, para renovar, para restaurar, para trazer nova vida, para trazer alento, para trazer força. Eu quero ver o mover de Deus na igreja hoje. Ontem foi tão bom, mas hoje vai ser melhor. E amanhã vai ser melhor ainda. Vamos ficar unidos no mesmo propósito, na mesma visão. É um tempo difícil mesmo. Vem perseguição. Vem, sim, senhor, irmãos. A gente diz assim, está difícil, mas isto vai melhorar. Não vai melhorar. Eu queria vos dizer, isto vai melhorar tudo. Não vai melhorar. Pela palavra de Deus nós sabemos que não vai melhorar. As coisas vão complicar cada vez mais e nós precisamos estar firmes na rocha, porque nós temos o Senhor do nosso lado e nós podemos ver a vitória do Senhor e nós podemos ver o mover de Deus. É verdade que vai piorar, mas ai daqueles que não têm o Senhor. Irmãos, há tanta gente para salvar. Ai deles. Então nós que temos o Salvador connosco, vamos nos encher do poder de Deus, da capacitação dEle, para continuarmos a ser testemunhas, para adorar a Deus com as nossas vidas. Amém? Que o Senhor nos possa usar neste tempo.
tempo. Deus, nesta hora, Senhor, eu quero levantar a minha voz, Senhor, com muita gratidão, Senhor. Deus, porque Tu és o Deus que ainda fala nos dias de hoje. Oh Deus, e nesta hora, Senhor, eu Te peço pela Tua igreja, Senhor, que está aqui representada, Senhor. Deus, eu Te peço por cada homem, por cada mulher, por cada menino, por cada menina, Senhor, por cada jovem que está aqui na Tua casa nesta tarde, Senhor. Deus, e que cada um possa perceber, Pai, a Tua chamada para este tempo, Senhor. Deus, ajuda-nos a tomar a nossa posição, Senhor, orando, Senhor, envolvendo-nos, Senhor, adorando, Senhor, glorificando o Teu nome, Senhor. Deus, e trabalha em nós, Senhor, trabalha por meio de nós, Senhor, e trabalha através de nós, Senhor, na vida daqueles que nos rodeiam, Senhor. Eu Te peço, Pai, no nome de Jesus, Tu possas fazer milagres e maravilhas no nosso meio e que o Teu poder possa continuar a usar, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos lugares. Só tenho um anúncio importante para fazer. Aqui do vosso lado esquerdo, do meu lado, do vosso lado direito, nós já temos um berçário. Mamãs que têm bebês, se precisarem de si com os vossos bebês, se eles estiverem pertinentes, tem aqui na sala ao lado um espaço muito agradável para vos acolher. Tem lá alguns brinquedinhos para os bebês. A partir dos 2 anos, temos culto infantil lá em cima no primeiro andar com as crianças. Até aos 2 anos, as mamães têm ali o berçário para ficarem com os vossos pequeninos, conseguem ouvir o culto e mais à frente vamos arranjar um monitor e tudo, que é para o culto estar lá a passar também. Está bem? Então, mamães, estamos a preparar a sala, porque estão a chegar bebês, muitos bebês. Não é Poliana, graças a Deus pelos bebês. Isto era a oração de Poliana, da Lau, não era? Um berçário, pastor, um berçário. Já temos o berçário, está bem? Então vamos lá trabalhar para que o Senhor realmente possa ajudar-nos em tudo. Se faz favor, irmão, lá vem. Aleluia, glória a Deus. Amém. É bom servir a Deus, é bom glorificar o Senhor. Amém. Tudo que tem fogo, louve ao Senhor. Amém. E é bom sinal. Amém. É bom sinal vermos crianças, significa que temos jovens. Amém. Pais e mães, né? Pais e mães, né? Que estão numa fase também ativa da sua vida, amém? Isto também significa que Deus está a trazer também pessoas com dons e talentos para servir a Deus, amém? Dons e talentos para servir a Deus. Todos somos convidados para servir a Deus, todos somos convidados para fazermos a obra de Deus, mas esta também é uma grande verdade, amém? Vai nesta tua grande força, disse o Senhor para Gideão, né? Para Gideão, vai nesta tua grande força. Irmãos, e também diz lá Isaías, aquele que não tem força, o Senhor renova as forças, amém? Então todos, mais jovens, mais maduros, vamos todos servir ao Senhor, amém? Nesta tarde vamos também cultuar o Senhor também com as nossas ofertas. O pastor Machado irá nos dirigir também num hino e todos vamos celebrar o Senhor com muita alegria, amém? Vamos contribuir para a obra do Senhor, amém? Sabendo que o Senhor é um Deus misericordioso e bondoso para todos nós. Ao Senhor, amém. Bem, aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Sozinhos não chegamos a lado nenhum, mas juntos podemos ir longe, amém. Aleluia, amém. Glória a Deus. Avive-se e Deus manifestará um avivamento, amém. Vamos cantar o hino número 456 do nosso inário. Oh, que fonte transbordante. 4, 5, 6. E aproveitamos para dar a nossa oferta, as nossas ofertas para a obra do Senhor. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar. É de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado
para Deus me consagro. Como a pomba perseguida e cansada estava eu, mas Jesus jamais rejeita quem buscar abrigo seu. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Graça abundantemente sobre mim já derramou, onde abundou o pecado, graça superabundou. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Quando alvorecer meu dia, com Jesus irei para o céu, eu exaltarei para sempre, pois salvou um perdido réu. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Nestes últimos dias, apercebi-me de uma notícia que uma imagem vai a caminho de Roma para uma celebração marista. Ah, meus irmãos, só Jesus nos pode abrir a porta, só Ele pode regenerar o nosso ser, só Ele pode reativar a nossa relação com Deus. Ele me abriu a porta. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Eu gostava de partilhar uma coisa convosco antes de nós cantarmos. No sábado passado, o sábado, ontem fez 8 dias, né? Da outra semana. Nós tínhamos terminado o nosso ensaio e tínhamos ficado aqui e já não sei, alguém começou a tocar, já não sei quem é que começou a tocar, e começámos a cantar e tivemos um momento em que não estávamos preocupados propriamente no ensaio, nas ordens, no que íamos fazer. Estávamos simplesmente a desfrutar da presença de Deus. Estávamos simplesmente a adorar. E acho que foi notório para todos os que estávamos aqui, como a presença de Deus era real e como era tão bom nós estarmos na presença deles, sem filtros, sem pensar se nos enganamos ou não enganamos, simplesmente a adorá-lo. E depois eu estava a ir embora com a Abi e a Pei, e estávamos as duas a partilhar isto, de que é tão bom nós estarmos na presença de Deus e que é tão bom nós adorarmos e como nós precisamos mais destes momentos, de estarmos juntos a adorar. E também já ouvimos dos testemunhos de ontem,
não é? E que acho que também foi geral para todas, de que é tão bom estarmos na presença de Deus e é tão bom nós adorarmos a Deus. E a questão é que nós, todos os domingos, pelo menos, temos esta oportunidade de juntos adorarmos a Deus. Só que às vezes, se calhar nós tomamos isto como garantido ou como parte já do que é a rotina de um culto e vamos agora cantar umas músicas. Mas não é cantar umas músicas, nós estamos na presença do Rei dos Reis, nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso e a sua presença é real aqui, como é real ontem, como é real no ensaio que nós estávamos a ter e nós temos esta oportunidade real hoje. E o que é que nós estamos a fazer com esta oportunidade real que nós temos? E porquê é que eu estou a dizer isto tudo? Porque eu acho que tem um bocado a ver com o que nós vamos cantar. A música que nós vamos cantar, ela, em inglês, o título original é o Coração da Adoração. Coração da Adoração. E esta música foi escrita porque nesta igreja as pessoas estavam muito ocupadas com tudo o resto. Estavam muito ocupadas com como é que se cantava, estavam muito ocupadas com o som, estavam muito ocupadas com a logística. E o pastor percebeu-se disso e então ele, durante um determinado certo período de tempo, ele decidiu que não se ia tocar, tirou-se os instrumentos, tirou-se o som, não se ia tocar. As pessoas iam voltar à essência do que é adorar a Deus. Iam ter que voltar a encontrarmos dentro de nós isto que é tão bom estar na presença de Deus, de conseguirmos verbalizar com as nossas palavras o quanto Ele é bom para nós, a gratidão que nós temos por Ele, o quanto Ele é digno, o quanto Ele é santo. E após este período, então surge esta música. E as pessoas, quando voltaram a cantar e a trazer o som e os instrumentos e a música toda, vinham com um foco diferente, que é sobre Ele. E tudo o que nós fazemos aqui é sobre Ele. E isso nós nunca nos podemos esquecer. Que nós estamos na presença dEle. E tudo o que nós fazemos, toda a nossa adoração é para Ele e é por Ele. E esta música diz, eu trago mais que uma canção. Não é apenas uma canção, não é apenas música. É toda a minha adoração. É tudo o que eu tenho. É toda a minha vida. Os certos e os erros. A felicidade e a tristeza. Eu trago tudo. Trago toda a minha vida e entrego-te. E adoro-te com tudo o que eu sou. E pedimos perdão, claro que sim. E temos esse perdão na presença de Deus e temos essa reconciliação na presença de Deus. E então é isto que nós podemos fazer neste momento. Nós aproveitarmos este momento como ele de facto é, um momento tão importante. Nós estamos na presença de Deus e podemos adorá-lo com tudo o que nós somos e com tudo o que nós temos. E nós dizemos muitas vezes, ou pelo menos eu digo muitas vezes, os irmãos querem adorar e hoje até já fizemos um convite, vem. Este é o tempo de adorarmos e de facto é o tempo de adorarmos. Mas o que é que queremos fazer com este tempo? E antes de convidar os irmãos para se levantarem e cantarem connosco, eu gostava que refletíssemos o que é que vocês querem fazer com este tempo que vamos ter agora. O que é que querem fazer com os próximos 10 ou 15 minutos que vamos estar aqui? Querem só cantar umas músicas? Querem passar o tempo ao lado? Ou querem aproveitar, desfrutar da presença de Deus, que é real neste lugar? Se os irmãos querem fazer isso, se os irmãos querem de facto aproveitar, então à medida que se vão levantando, vão já adorando a Deus. E vão glorificando por quem Ele é, e vão dizendo que Ele é digno, e que Ele é santo, e como Ele é importante na nossa vida, e como nós dependemos dEle, e queremos entregar-lhe tudo. Tu és Deus, Tu és tudo aquilo que nós queremos, Deus, Tu és tudo aquilo que nós precisamos e nós entregamos toda a nossa vida aos Teus pés, Deus. Nós queremos adorar com tudo o que nós somos, nós queremos Te adorar em espírito e em verdade, nós queremos Te adorar da maneira que Tu mereces, Deus. Portanto, queremos Te dar liberdade. Tem liberdade no nosso meio, Deus. No silêncio do meu coração tento encontrar algo muito bom, digno de Te poder dar, digno de Ti, ó Senhor. Silêncio, no silêncio do meu coração tento encontrar algo muito bom, digno de Te poder dar, digno de Ti, ó Senhor. Trago mais que uma canção,
conheces meu viver, tu conheces meu pensar, sondas o meu coração. Eu volto para te adorar, é tudo por ti. Eu vivo para ti, Jesus. Perdoa, Deus, todo o meu errar. Eu vivo para ti, és tudo para mim. Eu volto para te adorar. É tudo por ti. Eu vivo para ti, Jesus. Perdoa, Deus, todo o meu errar. Eu vivo para ti, és tudo para mim, Jesus. Jesus, tu és o Rei, Jesus, tu és Rei de tudo és, ninguém pode entender do que és capaz. Tudo o que tenho é teu, é pouco, ó Senhor, vivo para te adorar. Eu trago mais que uma canção, trago tudo, ó Senhor, quero apenas te agradar. Tu conheces meu viver, tu conheces meu pensar, sondas o meu coração. Eu volto para te adorar, é tudo por ti. Eu vivo para ti, Jesus. Perdoa, Deus, todo o meu errar. Eu vivo para ti, és tudo para mim, Jesus. Eu volto para te adorar, é tudo por ti. Eu vivo para ti, Jesus. Perdoa, Deus, todo o meu errar. Eu vivo para ti, és tudo para mim, Jesus. Eu volto para te adorar, tudo por ti. Eu vivo para ti, Jesus. Perdoa, Deus, todo o meu errar. Eu vivo para ti, és tudo para mim, Jesus. Jesus, tu és tudo para mim. Será que podemos dizer isto? Tu és tudo para mim, Jesus, eu vivo para ti. Tu és tudo para mim. Tu és tudo para mim. Com as nossas palavras, irmãos, nós estamos na presença do Rei dos Reis. Será que nós não temos nada para lhe dizer? Será que nós não conseguimos adorá-lo com as nossas palavras? E tu és tudo para mim, Jesus. Eu quero viver para ti. Eu quero viver na tua presença. Eu quero que o teu Espírito Santo me use. Eu quero estar na tua presença, Jesus. Tu és tudo, Jesus. Tu és tudo para mim. Eu vivo para ti, Jesus. Jesus, eu vivo para ti. Eu trago mais que uma canção, mais que uma canção.
sondas o meu coração, sondas o meu coração, meu coração. Eu trago mais que uma canção, trago mais que uma canção, mais que uma canção. Tu sondas o meu coração, sondas o meu coração, o meu coração. Eu trago mais que uma canção, trago mais que uma canção, mais que uma canção. Tu sondas o meu coração, sondas o meu coração, o meu coração. Sei exaltado, sei exaltado, Jesus. Te adoramos neste lugar, te adoramos com as nossas vidas. Sei exaltado, sei exaltado. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, sempre exaltado, e seu nome louvarei. Ele é Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é Senhor. Ele é Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é Senhor, Ele é Senhor. Ele é Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é Senhor. Ele é Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus.
exaltamos, Senhor, te damos toda a honra, te damos toda a glória. Só Tu és digno, Deus, só Tu és digno, Deus. E nós queremos te adorar com tudo o que nós somos, nós queremos te adorar com todo o nosso coração, nós queremos te adorar com toda a nossa vida. E eis-nos aqui, nós rendemos na Tua presença, Deus. Seja exaltado no nosso meio, seja exaltado. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Os irmãos podem ficar sentados. Amém. Ele merece mesmo toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Convido a vir as Bíblias no Salmo 126. Salmo 126. Este é um salmo de ações de graças, louvor ao Senhor. Amém? Salmo 126. Aleluia, graças a Deus, amém? Então, vamos meditar na palavra do Senhor nesta tarde. Inclina a sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai, ainda estamos gratos nesta hora, neste momento, Senhor, por tudo aquilo que tens trazido à nossa vida, Senhor. Te louvamos, Senhor, por aquilo que Tu és, aquilo que tens iniciado, Senhor, em cada um de nós, Senhor, uma boa obra, Senhor. Nós estamos gratos, Senhor. Porque sabemos, Senhor, que Tu não desististe de nós e ainda hoje estás trabalhando em nossas vidas. E, Senhor, ainda hoje estás disponível, Senhor, para restaurar, estás disponível, Senhor, para fazer um milagre. Porque Tu és o Deus Todo-Poderoso e nós estamos confiantes, Senhor, no Teu amor, na Tua graça e na Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Fala aos nossos corações e fortalece-nos neste dia. No nome de Jesus pedimos, te agradecemos. Amém. Então diz o salmista o seguinte: quando o Senhor trouxe-nos do cativeiro, os que voltaram a Sião, estávamos como que os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Amém? É interessante pensar que quer o verso 2, quer o verso 3, eles salientam esta grande verdade, que Deus faz grandes coisas. Amém? Porque o nosso Deus, Ele é grande. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? É interessante que Jeremias, no capítulo 32 e no versículo 27, diz assim: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais ou difícil demais para mim? Amém? Irmãos, o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Amém? É um Deus que faz grandes coisas. Amém? E a mensagem que eu tenho para meditarmos nesta tarde é exatamente isto. Num Deus, vamos meditar, na verdade, sobre o tema o Deus que não tem limites. Amém? Deus não tem limites. Amém? Porque Ele faz grandes coisas, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Certamente
Todos nós temos os nossos dilemas, temos situações muitas vezes que chegamos a um ponto de ruptura, a um ponto em que estamos bloqueados, em que estamos, na verdade, de um beco, às vezes até sem saída. Amém? Mas há uma coisa que Deus quer e Deus deseja, na verdade, ver em cada um de nós. Amém? Deus deseja que nós possamos continuar a confiar nele, apesar das dificuldades. Amém? Deus deseja que nós possamos, na verdade, depositar a nossa fé no Senhor. Amém? Porque, na verdade, Ele é o Deus que faz todas as coisas grandes, coisas poderosas. Nós, sabes, o povo de Israel, ele estava no cativeiro, estava lá na Babilônia. A determinada altura, eles estavam em desespero e começaram a clamar o Senhor. E quando o povo clama a Deus, amém? E Jeremias é contemporâneo e diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Deus responde. Porquê? Porque Ele é um Deus misericordioso. Porque Ele é um Deus poderoso. Amém? Então, na verdade, o nosso Deus, amém? Na verdade, é um Deus que age em favor do seu povo. Amém? E quando nós buscamos, na verdade, ao Senhor, nós sempre podemos ver, na verdade, a mão de Deus agir. Amém? Eu acredito, irmãos, que Deus não está alheio às nossas dificuldades. Deus não está alheio, na verdade, aos nossos problemas em quais nós estamos, na verdade, os nossos assuntos em quais nós estamos envolvidos. Amém? Às vezes situações, na verdade, complexas, mas eu acredito, irmãos, que quando Deus age, o problema se curva diante do Senhor. As nossas dificuldades se curvam diante do Senhor, porque Ele tem a última palavra, e eu quero dizer, não somente a última, até a primeira. Às vezes nós não ouvimos a primeira, buscamos muitas vezes as soluções em tantos lugares, em vez de buscar o Senhor. Amém? E eu queria deixar algumas diretrizes para que nós possamos ver grandes coisas Deus fazer na nossa vida, na nossa família, em cada um de nós. Amém? Se nós queremos experimentar grandes coisas de Deus, amém? Queremos ver o sobrenatural de Deus, irmãos, na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas finanças, seja onde for no nosso corpo. Para Deus não há limites. Então, precisamos ter isto em conta. Amém? Precisamos alinhar-nos com o Senhor. Há um princípio que Jesus ele nos deixou e está no Sermão do Monte, em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? A tua dificuldade não é difícil para Deus. Amém? É difícil para ti, é difícil para mim, as que eu enfrento, mas nós temos um Deus que quando nós buscamos ao Senhor, pomos em primeiro lugar, Ele age de uma forma sobrenatural em favor dos seus filhinhos. Amém? Então, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, coisas, resultados sobrenaturais, eu acredito, irmãos, que irão acontecer. Amém? Procura posicionar-te de alguma forma, buscando a sua vontade. Amém? Seja feita a tua vontade. É o que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Então, irmãos, às vezes a vontade do Senhor, sabe, às vezes a vontade do Senhor é perfeita. É interessante que o escritor Paulo, o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos, no capítulo 12, nós conhecemos este texto, no versículo 12, do capítulo 12, versículo 2, em que ele diz, não vos conformeis com este mundo, não se conformem com o fracasso, não se conformem com a miséria, não se conformem com a podridão deste mundo, com a imoralidade deste mundo, vocês não se conformem com isso, alinhem-se com Deus. Alinhem-se com Deus, né? Procura transformai-vos, é a ordem, é a diretriz que Paulo nos dá como filhos de Deus, como igreja. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita
vontade de Deus. Amém? Então, irmãos, nós precisamos, na verdade, não nos conformar, na verdade, com o mal, não nos conformar com a perca, não nos conformarmos, na verdade, com situações, às vezes, em que o mundo nos quer, na verdade, colocar num canto e quer que nós possamos ficar confinados às suas ideias, às suas ideologias, na verdade, mas nós, irmãos, ainda velamos, na verdade, ainda queremos que esta palavra ainda tem as diretrizes para a nossa vida. A Bíblia é o nosso manual de conduta, de vivência. A palavra do Senhor, na verdade, é o manual do sobrevivente. Eu não digo sobrevivente, eu digo daquele que vive e tem vida com abundância. Amém? Porque nós não somos chamados a sobreviver, nós somos chamados a viver. Vida com abundância é aquilo que Deus tem para nós. Então vamos procurar alinhar-nos com a vontade do Senhor. Não nos conformarmos, mas buscar. Amém? Viver em sintonia com a palavra, com o plano de Deus. Se não tem a Bíblia, procure adquirir uma Bíblia. É bom ainda que há aplicações para smartphone, tudo isso é importante, mas não deixe de ter a Bíblia em papel, ok? A Bíblia física, é importante termos a Bíblia. Não é que não tem algo mágico, não tem algo sobrenatural, na verdade, as páginas, o papel em si. Mas no sentido de que, às vezes, nós temos ali, temos ali tantas aplicações. Temos tantas aplicações instaladas no smartphone que a Bíblia é mais uma que às vezes está lá para o canto, né? Mas se você tem a Bíblia ali, amém? Você vai se lembrar, eu preciso da palavra, eu preciso alimentar, eu preciso de renovar a minha mente, eu preciso buscar a direção de Deus, amém? E aqui nós vamos buscar a direção de Deus. Sim, pode ler ver na aplicação, mas não se esqueça de ler, meditar, porque no Salmo 1 diz que aquela pessoa que, na verdade, ele não se conforma com este mundo. Amém? Ele não se conforma com as situações. Ele diz que não se detém no caminho dos pecadores, nem na roda dos escarnecedores. Ou seja, ele não é conivente com o pecado. Ele procura o melhor, e o melhor está na palavra de Deus. Procura fazer com que a sua vida possa ficar, na verdade, em sintonia com a palavra do Senhor. Nela medite de noite. Diz que é comparado à árvore, né, junto a ribeiros. Né? Diz que aquela árvore que cresce, aquela árvore que dá fruto na estação própria. Diz que é aquela árvore que a folha não cai. Diz que é comparado àquela árvore, todo aquele que põe em prática, aplica, na verdade, medita e aplica a palavra de Deus, os seus princípios à sua vida. Amém? Diz que tudo o que fizer prosperará. Amém? Nós não, muitas vezes nós estamos construindo a nossa vida nas nossas ideias, nas ideias dos outros, mas nós quando construímos a nossa vida e fundamentamos a nossa vida na base dos princípios da palavra de Deus, a nossa vida vai prosperar, a nossa vida vai avançar. Amém? É verdade que surgem problemas, é verdade que surgem dificuldades, amém? Mas podemos mais à frente cantar também o cântico da vitória, como encontramos no Salmo 126, e declarar: grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Amém? Então procuremos também ser sensíveis ao Espírito Santo. Amém? Isto também é fundamental para que a nossa vida possa prosperar, para que a nossa vida possa avançar. Em João 16:13, Jesus dá-nos esta promessa: mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Amém? E mais do outro lado, Ele também diz que o Espírito Santo ajuda-nos a compreender a sua própria palavra. Traz luz, Ele nos guiará na sua palavra, Ele nos guiará, na verdade, e fará avançar. O Espírito Santo nos conduz, ajuda-nos a entender qual é o caminho, ajuda-nos, na verdade, a clarear os pensamentos da palavra de Deus, porque a própria palavra, ela é espírito e vida. Amém? Então vamos clareando o nosso caminho, vamos clareando, na verdade, e entendendo aquilo que Deus, o propósito de vida que Deus tem para cada um de nós. Diz que o coração do homem é enganoso. O
coração do homem enganoso, mas diz que a palavra de Deus é luz, é lâmpada para o nosso caminho. Amém? E nós temos que andar, na verdade, num caminho claro e não andar assim às sombras, na penumbra, nem na escuridão, mas nós precisamos exatamente da palavra do Senhor. Amém? Então, irmãos, Deus Ele quer abençoar a nossa vida. Amém? Vamos, na verdade, procurar alinhar a nossa vida, o rumo da nossa vida, as decisões, as escolhas que nós fazemos para a nossa vida de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua palavra, porque Deus quer nos abençoar e fazer-nos, na verdade, experimentarmos esta vida e vida com abundância que Deus tem para cada um de nós. Amém? Na medida que nós caminhamos na palavra de Deus, amém? Nós somos sensíveis ao Senhor e buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, amém? Então, irmãos, aqui há um princípio também que é importante, porque aquele que ouve e não pratica, Jesus ensinou no Sermão do Monte, é como aquela pessoa que constrói a casa sobre a areia. Não tem solidez, porque não tem fundamento sólido. Vem até exteriormente, a coisa até pode ser muito bonita, mas dá cá aquela palha, um ventinho, uma tempestade, uma dificuldade, vem e tomba tudo. Então, o princípio é ouvir e aplicar. Ouvir e aplicar. E diz que na casa, diz que essa é comparada a casa que é construída sob fundamento de rocha. Tem solidez. Vem ventos, vem tempestades, mas permanece. Não diz que não tem ventos, não diz que não tem problemas. Tem ventos, tem tempestades, tem dificuldades, mas não é abalado de qualquer maneira. Amém? Outro princípio, baseado nisto. Ouvir e praticar. Em Deuteronômio, no capítulo 28, os primeiros 2 versículos, aqui claramente diz que quando nós ouvimos a palavra de Deus e aplicamos, ou seja, obedecemos à palavra, pomos em prática na nossa vida, nós vamos ver grandes resultados, grandes bênçãos sobre a nossa vida. Amém? Diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tende cuidado de guardar ou pôr em prática todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te levantará, te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alçarão e vão te alcançar quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Amém? Ouvir, pôr em prática, Deus diz que vai nos levantar. Deus diz que não é ter um coração orgulhoso, amém? Mas Deus vai nos levantar, Deus vai nos fazer sobressair, né? nos nossos trabalhos, amém? Nos nossos negócios, nas coisas que nós temos, naquilo que nos predispomos a fazer, vamos ser bem-sucedidos. Amém? Porquê? Porque o Senhor, na verdade, dá graça àqueles que procuram alinhar a sua vida com a sua vontade, com a sua palavra. Amém? Então, queridos irmãos, Deus responde quando nós procuramos, na verdade, Deus responde, Deus opera, Deus faz, Deus age em nosso favor, na verdade, não como um prémio, não como prémio, porque tudo é pela graça de Deus. Mas eu acredito, irmãos, que há grandes resultados quando nós aplicamos a palavra de Deus à nossa vida. Quando nós aplicamos a palavra de Deus à nossa vida. Claro que Deus quer premiar-nos a todos. E há uma recompensa para todos. Amém? Diz que aqueles que chegarem até o final, aqueles que perseverarem e permanecerem em Deus até o fim, vão receber a coroa da vida. Amém? Deus irá recompensar, mas vale a pena. Amém? Outro aspecto também, Deus é especialista em tornar o nosso impossível em possibilidades. Amém? Nada é difícil para o Senhor. Nada é grande demais para o nosso Deus. Amém? O seu poder, o poder de Deus, é ilimitado.
Amém? Ele criou todas as coisas, nós sabemos isso, encontramos lá no livro de Gênesis. Amém? E é interessante, irmãos, que a determinada altura, há aqui 2 episódios que eu queria chamar a atenção. 2 situações em que Deus reverteu os vereditos humanos. Não é? Há pessoas que dizem, olha, conforma-te, é mesmo assim, acabou. Não é? Não tem mais solução. Há aqui 2 exemplos no Novo Testamento que eu acho extraordinários. Um aconteceu com Jairo, em relação à sua filha que estava enferma e que acabou mesmo por falecer. Há aqui um episódio em Marcos 5:35, diz assim, estando ele ainda falando, diz que chegaram alguns do principal da sinagoga, ou seja, pessoas próximas, porque Jairo era um principal da sinagoga, lá da localidade, né? E disseram-lhe assim, a tua filha já está morta, conforma-te. Para que estás a cansar? Para que é que estás a enfadar o mestre? Ir lá à tua casa. Mas nós sabemos o que é que aconteceu. O Senhor disse, vamos lá. Chegou lá, já estava as carpideiras a prantear, a fazer lá, pronto. Eram pagas para chorar. Mandas embora. Silêncio. Não é este o veredito. A morte não é o veredito. Talita cumi. Nina, levanta-te. Amém? Irmãos, Deus tem a última palavra. O Senhor Jesus tem a última palavra. Amém? O mesmo aconteceu com Lázaro, irmão de Marta e Maria. Elas mandaram chamar o Senhor. Aparentemente ele atrasou-se, chegou, já estava morto. Mas Jesus disse, não, eu quero ir lá, onde ele está sepultado. Então Marta diz assim, olha, em João 11:39, Senhor, o que é que vais lá fazer? Já cheira mal. Já é defunto 4º dia. Diz que a partir do 3º dia já o corpo entra em decomposição. Não é? Então Jesus disse, não te hei dito, se creres verás a glória de Deus. Lázaro, sai para fora. Ele saiu. Então, os vereditos que o homem, vamos falar assim, tem profetizado, declarado sobre a tua vida, eu quero dizer, o Senhor tem a última palavra. A sua palavra, a sua ordem, os vivos voltam à vida. O que cheira mal, deixa de cheirar mal. Há assuntos da tua vida que já cheiram mal. Não estou a falar que seja alguém morto, né? Mas há assuntos que já não... Há coisas que estão podres, há coisas que não vale a pena, não, conforma-te com a perda, conforma-te com a tua situação. Mas o Senhor quer dizer, não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com o veredito das pessoas, desta geração, destas pessoas incrédulas. Crede em mim, crede e verás a glória, o poder de Deus. Porque o Senhor faz grandes coisas. Grandes coisas. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu posso declarar aqui, irmãos, amém, que os milagres são a assinatura de Deus. Amém? Os milagres são a assinatura de Deus. Ele mostra-nos, né? Os milagres mostram-nos, né? Que Deus está envolvido para trazer salvação, restauração, mudanças, sejam elas quais forem. Amém? Em João 11, capítulo 11, versículo 40, voltando aqui a Lázaro, o Senhor diz, eu não tenho dito, se creres verás a glória de Deus.
Então tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creem que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E a palavra aqui entra ainda assim: e o defunto e o morto saiu. O defunto. Mas ele não estava morto, estava vivo. Aleluia. Amém. Ele realmente esteve morto. Cheirava mal. Mas ele saiu. Aleluia. Tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. E disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Amém. Se o Filho vos libertar, seja qual for a situação de morte, de vícios, seja qual for a situação, amém, irmãos, verdadeiramente Ele traz vida, amém, glória a Deus. Outra também recomendação, que se nós queremos ver o mover de Deus na nossa vida, o sobrenatural de Deus, exercita a fé. A fé precisa ser alimentada. Ouça, por que é que eu digo isso? Porque o alimento da fé é a palavra de Deus. Vamos lá bater outra vez, amém? Precisamos exercitar a fé, alimentar a fé. E para que nós possamos exercitar a fé, de forma que nós possamos alcançar resultados palpáveis, vamos ler com o coração aberto para Deus falar. Vamos ler a palavra de Deus, pedindo a ajuda do Espírito Santo, para que aqueles pontos mais difíceis, Deus possa tornar o nosso coração, na verdade, um coração aberto para aceitar e não duvidar da sua palavra. Amém? Quando nós lemos, meditamos na sua palavra, estamos de alguma forma aumentando o nosso coração, aumentando a fé no nosso coração. Amém? E a fé ativa o sobrenatural de Deus, né? Porque a dúvida vem, mas nós dizemos: não, está escrito. A dúvida vem e nós: não, Deus não é mentiroso. Está escrito que Deus não é mentiroso. Deus falaria e não confirmaria. Está escrito. Então, quando a dúvida vem em relação ao assunto, o nosso interior, amém? O Espírito Santo traz-nos essa palavra, amém? Mas essa palavra vem quando nós lemos e meditamos a palavra do Senhor, amém? Então, vamos ativar a fé, amém? Vamos ativar a fé através da leitura e meditação da palavra do Senhor. Pôr a fé também em ação. A fé ativa o que o natural, a nossa fé natural não consegue, amém? A fé vê além, né, do que os nossos olhos físicos veem. Podemos dizer que a fé vê para além do que é natural. A fé leva-nos a ver o sobrenatural de Deus. É interessante que um dos textos que fala-nos de fé e dá-nos exemplos de fé, encontramos na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11. Começa explicando o que é fé e como exercitar a fé. E depois aparece-nos uma galeria de homens e de mulheres que puseram a sua fé em ação e experimentaram maravilhas, grandes coisas de Deus. Amém? Então ele começa nos ensinando o seguinte, Hebreus 11:1. Ora, a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Nós temos esse fundamento porque a nossa fé está alicerçada nas promessas da palavra de Deus. A nossa confiança está no Senhor que falou a sua palavra. A nossa confiança está em Deus que vela pela sua palavra para a cumprir. Então, irmãos, a fé leva-nos a crer, ver com os nossos olhos da fé, amém? Antes mesmo de obtermos os resultados, ou seja, ainda antes dos resultados se manifestarem, tornarem-se visíveis aos nossos olhos físicos. Amém? Irmãos, e depois diz nos versículo 6 do mesmo capítulo
que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Amém? Então, Deus responde à fé e Deus agirá trazendo e suprindo a nossa necessidade. Amém? A palavra é interessante. Vamos ler aqui Marcos 11, 23. Marcos 11, 23. E aqui fala-nos de uma realidade. A proclamação da fé. Sabe? A palavra da fé cria novas realidades. Diz assim: porque é verdade vos digo, que qualquer que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Amém? Fala, ora, irmão, aquilo que tu precisas. Amém? Aquilo que tu queres ver. Amém? Se é de acordo com a sua vontade, se é de acordo com a sua palavra, Ele agirá. É muita ousadia, não é? Mandar um monte ir embora. Posso contar uma história verídica? Isto aconteceu com um missionário brasileiro que estava, não sei se na Bolívia, se na Colômbia, não sei onde é que era bem. Era um missionário da Assembleia de Deus de São Paulo, de uma das congregações, ou das igrejas de São Paulo, são várias assembleias. E então o missionário estava lá e Deus abençoou, a igreja cresceu e precisaram de um espaço para ampliar a igreja, e eles adquiriram um terreno, só que o terreno ficava num morro, numa colinazinha. Ok, então o pastor disse: olha, irmãos, vamos começar as obras, temos que tirar muita terra para fazer plano, né? O espaço, plano não, vamos dizer, tirar assim uma esquadria, vamos lá ver assim, né? Então, sábado de manhã, estejam todos lá para ajudar, tragam ferramentas e vamos começar a cavar. E então, um novo na fé, um novo convertido, ele foi também, e era um moço que Deus tinha liberto das drogas, né? E ele estava ali e chegou a hora de começar o trabalho, toda a gente foi para lá com picaretas, enxadas, carrinhos de mão, carregar terra, pumba, e o camarada lá, o irmãozinho novo na fé, foi ali por baixo de uma árvore e estava ali. E o pastor: jovem, vamos lá, vamos ter aqui um mutirão, vamos lá. E ele dizia: pastor, mas a Bíblia diz lá, em Marcos 11, 23, seja um monte, ergue-se por meio do mar. Está ou não está na Bíblia? Está. Eu estou a orar aqui, pastor. Estou a orar para que este monte se vá embora. Deus vai mover este monte. E assim, ai meu Deus, se eu vou dizer que não é, ele vai perder a fé, né? Então fica lá aí, jovem, fica a orar, pronto. Mas depois vem dar-nos uma ajuda. Então a manhã toda, chega por volta das 2 da tarde, mais ou menos, aparece lá uma escavadora. E então, assim, então quem é você? Olha, sou o marido da irmã tal, e eu estava a almoçar e senti vir aqui vos ajudar. Então Deus também move montanhas. Ok. Mas às vezes não temos que mover uma montanha, mas situações que vêm à nossa vida, para Deus não há limites. Amém? A fé rompe as limitações naturais. Marcos 9, 23, Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Amém? Todas as coisas se tornam possíveis ao crente. Amém? Por exemplo, no exemplo também, lá em Marcos 5, 25 a 34, fala-nos da mulher do fluxo de sangue. Amém? Que é um milagre paralelo com o milagre da ressurreição
da menina filha de Jairo. Amém? Mas é interessante, diz que ela vem, no versículo 27, diz, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes. Agora veja, a palavra declarada, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Amém. Ela dizia, se somente tocar. Amém. Ela falou, ela declarou, mas mais ainda agiu. Amém. Ela se aproximou de Jesus em fé e tocou na orla das suas vestes. Amém. Hoje não temos aqui as vestes de Jesus, não fazemos negócios com nada que vem lá de Jerusalém para abençoar, mas sabemos uma coisa, é que Ele está no nosso meio. E nós podemos tocar em Jesus nesta tarde pela fé e receber o auxílio que nós estamos precisando nesta hora. Amém? Porque o Senhor é um Deus de misericórdia e a nossa fé, amém, fará com que Deus, pela sua misericórdia, possa agir, na verdade, em conformidade com a sua palavra. Amém? Irmãos, Deus muitas vezes usa métodos incomuns. Podemos dizer que Deus... às vezes o homem tem aquela coisa de pôr Deus numa caixinha. É assim, e tem que funcionar assim. Mas Deus está completamente fora da caixa. Deus, Ele faz como quer, e quando quer, porque Ele é soberano em tudo. E não tem que fazer sempre da mesma maneira. Amém? Às vezes Ele usa coisas que nós nem estamos para aí à espera que seja dessa forma. Amém? E Deus pode usar aquilo que nós temos na nossa mão. Aquilo que nós temos. Um dia Deus simplesmente perguntou, Moisés começa-se a queixar e ele pergunta-lhe, questiona Moisés, Moisés, o que é que tens na tua mão? É uma vara. Então usa a vara. Usa com fé. Amém? Usa a vara. Amém? Irmãos, aquela mulher, diz lá, viúva, endividada, o profeta chega a elas e pergunta-lhe, mulher, o que é que tu tens? Tua serva não tem nada. Pois, a gente é logo. Espera lá, oi. Tem ali uma garrafinha com um pouco de azeite. Então, amém. Deus usou o pouco. Aquele pouco se multiplicou e, de acordo com a palavra que o profeta lhe disse, ela começou a agir. Amém. E, ok. Amém. Ele está a dizer que é verdade. Amém. Então, o azeite da garrafa vai buscar vasilhas, não poucas, muitas vasilhas, às tuas vizinhas. As vasilhas não tinham azeite, ela tinha um pouquinho, as outras não tinham nada. E encheu. Agora vai devolvê-las e elas depois vêm pagar. E com esse dinheiro vais pagar as tuas dívidas. Amém? Usa. Amém? Deus usou coisas improváveis que ela nem sequer estava à espera. Amém? Irmãos, pergunta para André, olha, eles estão preocupados, os discípulos estão preocupados, Senhor, manda embora essa gente toda. É muita gente, esta gente vai ficar, quando ele começar a dar ali, o ratinho começar ali a roer no estômago, pessoas quando com fome ficam um bocadinho, às vezes um bocadinho desorientadas. Manda-os embora, porque eles ainda vão a tempo de encontrar alguma comida aí pelo caminho. Olha, deem vocês de comer. Como, Senhor? Nós não temos nada. Espera lá, vejam lá melhor. Pois, está aqui um rapazinho com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Ok, traga-nos cá. Amém? Não era nada, mas colocado nas mãos de Deus, com a bênção de Deus. Irmãos, Deus usa coisas que muitas vezes nós nem pensamos, mas que Deus já tem colocado na nossa vida, nas nossas mãos. Temos dons, capacidades que Deus nos tem dado. Usa para a glória de Deus e Deus vai fazer com que a situação em que estás passando, Deus vai fazer passar por cima e fazer com que a graça do Senhor possa abundar sobre a tua vida. Amém? Aleluia. Sabe porquê?
Porque diz que Deus não trabalha da forma da lógica humana. O profeta Isaías diz que os seus caminhos, os seus pensamentos são mais elevados que os nossos. Às vezes nós pensamos que tem que ser assim e Deus diz assim, não, pode ser assim também. Não, o caminho melhor é este. Amém? Deus tem sempre o melhor caminho, Deus tem sempre a resposta melhor para cada um de nós. Ouça, busque direção de Deus, busque a resposta de Deus e possa agir em fé, porque Deus irá operar. Amém? Não interessa como, Ele vai fazer, irmãos, mas eu sei uma coisa. Amém? Ele pode curar o cego simplesmente curando, pode usar lama, amém? Ele pode usar qualquer coisa. Ele fez muitos milagres de formas completamente diferentes umas das outras, amém? Mas uma coisa é certa, Deus sempre vai agir para a bênção nossa, amém? Ele usou os corvos, amém? Aqueles animais que estão classificados no Antigo Testamento como impuros. Deus usou corvos para trazer alimento para Elias durante aquele tempo de fome, amém? Jesus simplesmente disse assim, olha, alguém chegou ao pé dele e disse, olha, eu acho que vocês estão com os vossos impostos em dívida, né? Então vocês, Jesus, tu não pagas impostos, os teus discípulos não pagam impostos, como é que é? Não, a gente paga impostos. Pedro, lança ali o anzol ali para o lado direito, ou ali para aquele lado. Ah, é? Ok, um anzol. E vais ver, né? Vai e vais encontrar um peixe com moeda e paga o teu imposto e paga o meu e a gente fica já com esta gente calada. E assim fez. Lançou o anzol e veio um peixe com moeda na boca e pagou todas as dívidas, as finanças lá do sítio. Irmãos, Deus tem uma palavra, Deus tem uma direção que às vezes, muitas vezes nem estamos à espera, mas seja sensível à voz do Senhor. Passe tempo com o Senhor, passe tempo com a Bíblia, passe tempo com a Bíblia. Ouça o Senhor falar. E quando Deus falar, obedeça. Ah, Senhor, é difícil. Eu vou te ajudar. Eu te ajudo. Eu te ajudo. Ele é o nosso grande ajudador. Irmãos, vamos ficar em pé. Eu acredito que tudo o que Deus faz tem dois objetivos. Tem o objetivo de nos abençoar, porque somos seus filhos. Já entregamos a nossa vida a Jesus? Já todos entregaram a vida a Jesus? Se não, um desafio para si nesta tarde é entregue a sua vida ao Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Então, tudo o que Deus faz tem o objetivo de nos abençoar e trazer glória para o seu nome. Irmãos, Deus, Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quando Ele opera, irmãos, Ele abençoa-nos e nós damos glória ao seu nome. Por isso nós nesta tarde temos estado aqui neste lugar a glorificar ao Senhor. Temos estado aqui nesta tarde, amém, para glorificar o Senhor. Como dizia lá aqueles que foram libertos do cativeiro da Babilônia, quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, os que voltaram a Sião estávamos com os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos, cânticos para o Senhor. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Amém. Nesta tarde, agradeço ao Senhor aquilo que Ele já fez. Agradeça pelo perdão dos seus pecados. Agradeça pela salvação da sua alma. Agradeça aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Há coisas que ainda não estão completas, mas Deus já está agindo. Amém? Deus já está a operar. Aleluia. Eu acredito, irmãos, que o Senhor, na verdade, Ele vai completar a obra na tua vida, na tua família. Ele vai continuar a exercer o seu poder
e manifestar a sua glória, porque o Senhor quer mostrar àqueles que também estão à nossa volta o seu poder, para que eles possam também voltar para o Senhor. Oremos. Nesta noite, Senhor, neste final de tarde, Pai, eu te peço, Senhor, que nós possamos alinhar com a Tua vontade. Amém. O nosso querer, a nossa mente, Senhor, ela possa buscar, Senhor, a Tua palavra, a Tua direção. Senhor, aumenta a nossa fé e ajuda-nos, Senhor, a exercitar, pôr em prática, Senhor, meu Deus, através de ações, através de passos, através também de orações, a nossa confiança em Ti. Nossa declaração, Senhor, nesta tarde, Senhor, é que cremos no Teu poder, cremos no Teu amor e, Senhor, por causa do Teu amor, Senhor, Tu estás cuidando de cada um de nós. Muitas são as aflições, muitas vezes nós passamos, mas também diz a Tua palavra que o Senhor nos livra de todas, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por cada vida que aqui nesta tarde, Senhor, tem experimentado o Teu mover, tem experimentado a Tua mão, Senhor. Eu quero pedir por cada um deles, Senhor, que estão diante de Ti, Senhor. Nesta tarde, Senhor, faz um milagre. Senhor, que cada um tenha coragem, Senhor, de buscar. Senhor, meu Deus, no meio da aflição, no meio da necessidade, possa buscar o Teu milagre, o Teu toque, Senhor. O Teu mover, Senhor, sobre a sua vida, sobre o seu corpo, sobre a sua família, sobre no seu trabalho, relacionado com as suas finanças, Senhor, e acima de tudo, Senhor, que o Senhor possa trazer paz aos corações. Senhor, tranquiliza as mentes, aqueles que estão em angústia, aqueles que estão perturbados com alguma preocupação. Nós fazemos como Pedro nos ensina na sua epístola, lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade nesta tarde, toda a nossa preocupação. Sabemos que Tu estás cuidando, Senhor. Sabemos que estás cuidando da nossa vida. Sabemos que estás cuidando dos nossos familiares. Estás cuidando, Senhor, meu Deus, porque nós temos uma aliança contigo, Senhor. E quando nós temos uma aliança contigo, Senhor, a bênção, o cuidado, a proteção espalha-se até, Senhor, para aqueles que ainda não têm uma aliança, mas que fazem parte da nossa família, que ainda não têm uma aliança contigo, Senhor. Mas queremos, Senhor, meu Deus, Tu irás cumprir, Senhor. E queremos, Senhor, porque acreditamos que Tu não queres que ninguém pereça. Tu queres que todos se salvem. Tu queres que todos venham ao conhecimento da verdade. Queres que todos possam confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor complete a obra em nossas famílias. Senhor, completa a obra nos cônjuges, dos Teus filhos, das Suas filhinhas, Senhor. Completa a obra, Senhor, nos seus familiares, nos seus filhos, nos seus netos, Senhor. Meu Deus, completa a obra, Senhor. Queremos que eles possam experimentar mais do que o cuidado, a bênção, a provisão que o Senhor tem prometido na Sua palavra para os nossos familiares, mas que eles possam experimentar, acima de tudo, Senhor, um relacionamento pessoal contigo, Senhor. Um relacionamento pessoal, intimidade contigo, Senhor. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor quebre todas as barreiras mentais, todas as barreiras espirituais, que o Senhor venha quebrar em nome e no poder do sangue de Jesus. Opera esta obra em cada vida que aqui está, em cada família aqui nesta tarde, Senhor. É no nome santo de Jesus que eu peço e te agradeço. Amém. Vou pedir ao grupo Louvor para vir e ministrar mais um cântico. Amém. Depois, eu vou estar aqui em baixo para orar por alguém que nesta tarde precisa de oração. Amém. Se alguém nesta tarde precisa de oração, eu vou estar aqui em baixo e quero vos ajudar em oração. Amém. Depois do louvor ainda vamos entregar o Oliver, o Caio também. Vamos fazer uma pequena dedicação ao Senhor ainda nesta tarde sobre a vida destas crianças. Amém. Exaltado, o Rei é exaltado nos céus, eu o louvarei. Ele é exaltado, o Rei é exaltado, seu nome louvarei. Ele é Senhor, tua verdade vai sempre reinar.
céus.